E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alpaca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Mas eu não o conhecia. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Até que Cristo chegou a este mundo, as manifestações que Deus fez de si mesmo sempre estavam limitados e com certas condições dos homens. Por exemplo, na lei, em Monte Sinaí, Deus se manifestou, de certa forma. Fogo, destruindo uma manifestação forte. Mas estava sempre ligado a alguma responsabilidade de parte nossa. Por exemplo, na lei, os 10 mandamentos, pedindo alguma coisa do homem. E Deus, nesta maneira, se manifestou, decimos bravo em espanhol, porque esse era necessário em conexão dos 10 mandamentos. Mas agora vemos Deus manifestando-se segundo seu coração. Não está em quanto a alguma responsabilidade nossa, sino Deus por si mesmo vai revelar-se de sua própria conta, de seu desejo, vai manifestar-se por Filho. Então, fala da graça, cheio de graça e de verdade. Deus agora, por Cristo Jesus, pode abrir seu coração, bendecir o homem,
segundo seu próprio pensar, não segundo necessariamente nossa necessidade ou segundo nossa situação. Não, aqui ele está mostrando a si mesmo segundo seu próprio desejo. Quando temos este costume em muitos lugares, em dia de aniversário, de dar presentes, não? E quando dá um presente, se dá segundo seu querer, não? Se ama muito a uma pessoa, dá bom presente, não? Os pais dão presentes aos filhos mal criados e aos bons também. Deus aqui não está dando segundo nosso comportamento. Nada em conexão com o homem. Está dando segundo seu coração. Por isso, a graça e a verdade estão aqui. Porque se eu fosse a dar um presente a um criminal, criminoso, e dizer, por seu comportamento estou dando boas coisas. Será justo isso? Não, injusto. Mas se eu falo a ele, eu sou bom, quero dar aos maus, estou dando esse por isso? Não é injusto. É a verdade. Estou mantendo a verdade. Porque estou dando conforme meu coração. Não conforme ele merece. Ou qualquer outra responsabilidade que tive. Se ele trabalhava bem, tudo. Então, é bom de ver aqui, irmãos, que o coração de Deus, a liberdade que Deus tem em abençoar a nós, sem comprometer-se, sua justiça, a verdade, sua santidade, Ele mantém tudo isso. Sabemos que é por o que fez Cristo na cruz, a base de tudo isso. Esse vai desenvolver-se depois no Evangelho, mas Deus está aqui no começo falando de como Ele vai manifestar a seu Filho, a nós, cheio de graça e de verdade. Quisiéramos notar uns versículos em capítulo 10 de João, da forma que, como Cristo está apresentando-se aqui no mundo, diante de seu povo, temos uma ilustração aqui no capítulo 10 de isso, do porteiro. Vamos ler desde versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Um pastor de ovelhas tem que entrar ao curral numa forma certa, mas um ladrão que sobe por qualquer outra forma para roubar não se apresenta numa forma bom para as ovelhas. Vai espantar a eles. Mas Cristo aqui, anunciado por João Bautista, está entrando
ao curral das ovelhas dos judeus na forma certa, testificando-se que ele é um bom pastor para cuidar bem as ovelhas. Durante todo o tempo no Velho Testamento, houve pessoas que pretenderam cuidar de Israel, mas não cuidaram bem. Não deram suas vidas pelas ovelhas de Israel, mas bem roubaram, quitaram. E o mundo é igual hoje em dia. A quem podemos nós confiar as nossas almas neste mundo para cuidar de nós? Muitas pessoas políticas pretendem fazer certas coisas, outras científicas em outra forma. Mas a quem temos confiança que em verdade vai atender perfeitamente de nossas necessidades? Cristo é o único. E aqui João, o Bautista, está dando testemunho de Cristo nesta forma, que Cristo é este bom pastor que está entrando pela porta. Legitimamente está apresentando-se diante do seu povo para provar que ele é fiel, para testemunhar que ele é o Filho de Deus aqui no mundo, chegando perto de nós para cuidar de nós. Por isso, João Bautista anunciou de Cristo de quem era. E Cristo sujeita esta provação e demonstra em toda a sua forma de apresentar-se diante do mundo que ele não é um falso, que ele não é um ladrão, ou que ele não vai tirar, mas vai abençoar. Então é importante esta parte do testemunho de João Bautista. Dos outros aqui temos nesse capítulo vários testemunhos de Cristo, de quem era. É bom para nós. Claro, a história já correu sua tarefa ou curso, e já sabemos desde o princípio até o fim a história de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Mas aqui no capítulo 1 é o começo. E ele está apresentando-se como o pastor para cuidar e entrando legitimamente. O triste é que o mundo não recebeu a ele, apesar que ele deu testemunho, provação de quem era ele. Esse versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, João 1,16. Se nós recebemos da sua plenitude. Como tantas vezes na vida cristã, desde que nós nos convertemos e aprendendo muitos costumes também, nós vemos que nós queremos juntar com aquilo que nós recebemos de Deus muitas outras coisas. Nossos próprios pensamentos, os pensamentos religiosos que outros introduziram, toda essa teologia, esses seminários teológicos, tudo aquilo que foi se acrescentando na doutrina cristã. E nós vamos acrescentando muitas coisas que, na verdade,
nós só estamos acrescentando fardos e coisas que não são para nós. Porque se nós recebemos da sua plenitude, é o que a palavra está dizendo, é sua plenitude. Não há nada que nós podemos associar àquilo que nós recebemos de Cristo. Nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. A lei foi dada por Moisés e exigia e mostrava para o homem que o homem era incapaz de alcançar aquilo que Deus é, por suas próprias obras, por seus próprios conceitos e tudo mais, ou mesmo por querer obedecer à lei. Havia até muita boa intenção de alguns, mas a sua boa intenção não vale. Paulo, na sua boa intenção, matava cristãos. Melhor dizendo, Saulo. A intenção não vale. É o que nós recebemos de Deus. A plenitude, da sua plenitude. E nós não podemos acrescentar a isso mais nada do que nós achamos que deva ser, do que outros dizem que deva ser, porque ou nós recebemos, ou não recebemos. Ou nós recebemos a sua plenitude, ou nós não recebemos nada. Porque esse mundo é completamente o contrário de tudo o que se diz respeito a Deus. E recebendo essa plenitude de Cristo, é tudo do outro lado. Ou ele é tudo, ou ele não é nada para nós. Por isso que muitas vezes alguns cristãos são chamados de fanáticos, e pode até ser mesmo, porque muitas vezes nós somos fanáticos ao invés de sermos realmente dedicados ou cheios dessa plenitude de Cristo. Mas a verdade é que um verdadeiro cristão, ele é cheio da plenitude de Cristo. Porque na presença de Deus não é aceito nada menos do que perfeição. Nada menos do que Cristo. E se nós somos aceitos na presença de Deus, tão santo como Ele é porque nós temos recebido da sua plenitude. E graça sobre graça. Nunca, jamais associarmos a essa perfeição de Cristo e que nós somos achados nele, nessa sua perfeição e santidade e tudo, acrescentarmos a isso algo de nós mesmos, pessoal de nós mesmos, nossos esforços ou nossos pensamentos acerca da vontade de Deus. Graça sobre graça. Estou pensando do caso de Jó no Velho Testamento. Vocês lembram que como Deus abençoou grandemente a ele, teve muitas riquezas, filhos bons, saúde e tudo. Mas qual foi o problema de Jó? É o erro dele. Eu acho isso, irmãos, que ele não acreditou que foi a graça de Deus abençoar a ele com estas coisas. Mas ele acreditou que por sua própria justiça tinha recebido essas coisas. Então, esta foi uma grande provação para ele. A lei, ele viveu antes que a lei, mas mesmo assim, foi a graça de Deus que abençoou a ele. Então, ele caiu no laço quando os homens acusaram de ele falsamente de certas coisas, e para defender-se sua própria justiça, se aliou fora da ordem, acusando a Deus de injustiça, em tirar dele esses bens, e saúde e tudo. Eu falo disso porque é tendência natural nossa sempre acreditar
certas coisas que recebemos a nossa própria justiça, ou obras, ou qualquer forma, inteligência. É um grande engano isto, a humanidade. Por isso é bom ver esta graça sobre graça, que Deus quer abençoar sobre outra base, que é a justiça própria. Ele quer abençoar por causa de seu Filho e abençoar diariamente a nós com muitas coisas. Irmãos, esta é a melhor posição para nós. Ficar na presença de um Deus, de essa disposição de abençoar graça sobre graça. Mas o homem, mesmo assim, não fica nessa graça. Quer voltar a outra base de princípio sempre. É de nosso coração sempre. Nós aqui estamos, muitos aqui, famílias abençoadas, anos, e materialmente com outras coisas também, corpos sãos, muita coisa temos aqui. Como recebemos tudo isso? Não devemos esquecer. Por Cristo. Tudo isso. Graça sobre graça. Em receber. Não devemos fugir, irmãos, jamais desse princípio de como Deus está abençoando a nós. Porque vamos cair igual como Jó nas provas se fugimos desse princípio em nossas vidas. Ou nosso pensar. É boa lição a maneira de João Batista aqui também, quando perguntaram dele. Porque nós também podemos ficar no mesmo ministério de João Batista. Ou seja, que nós damos testemunho também de Cristo, de quem é Ele. E é uma boa lição para nós de não impedir o que é importante em nosso testemunho. Porque o homem sempre quer dar importância ao homem, ao mensageiro. É natural, no mundo depois de cada palestra ou conferência se felicitam, aplaudem, se falou bem, etc. Bom, é uma cortesia, não estou falando em contra isso. Mas enquanto às coisas de Deus, devemos imitar o exemplo aqui de João Batista, que somos só uma voz. Uma voz, mais nada. Anunciando alguma coisa. Todo o bem está nele. Não permitimos que alguma coisa de nossa mesma, seja nosso parecer, bom parecer, ou nossa inteligência, ou qualquer parte de nós, em nossa apresentação, essas coisas sempre devem ficar só como voz, testemunho de outra coisa. E porque Cristo é todo. E então, estamos ocupados como o mensageiro ou a voz, então fugimos da fonte da bênção, da verdadeira fonte das coisas que Deus quer dar para nós, Cristo Jesus.
o que o irmão está dizendo, a justiça prática vale igual como antes. Deus não muda, não baixa padrão, mas vivemos sobre outra plataforma, outro fundamento, é decir, a obra de Cristo na cruz. E estamos aprendendo, nós não faz isso e viverás, essa é lei. Estamos aprendendo a viver no valor e beleza e santidade de outra pessoa. De outra pessoa. Isso é muito duro para o orgulho. Viver para outra pessoa no que ele é para ele. Outra pessoa. Então, o principal motivo é amor. Eu vivo para o bem de outra pessoa. E essa é uma prova para nós que não amamos. Naturalmente não amamos. Não há amor em nós. Se não amo, é pecado. Eu tenho que falar com o Senhor enquanto a isso. No Antigo Testamento era outro nível de justiça. Agora a justiça toca a vontade, toca os afeitos. Mas a justiça é necessária. Mas, outra vez, repito, vivemos sobre outro fundamento. Nós conhecemos o amor de Deus. Não somente a justiça de Deus. E a última prova para o homem é se ele aborrece a Deus ou ama a Deus. E com nova natureza amamos a Deus. Poder do Espírito Santo, andamos em liberdade para fazer o que ele quer ou o que eu quero. E já vamos ver. E Deus vê todos os dias. Olhando a nós, Ele vê o que queremos. Adão pecou por tentação. O diabo pecou sem tentação. Não necessitamos tentação para pecar. Temos algo adentro. Orgulho. E, de veras, a palavra de Deus não tem impacto nos nossos corações como deve. É interessante como Deus obrou pondo em uma pessoa, mesma pessoa, nova vida, numa pessoa que tem natureza pecaminosa. E essa pessoa tem adentro dois fontes. Um de mal, um de bem.
E também Ele deu a nós crentes o Espírito Santo. Deus mesmo mora no crente que crê o Evangelho. E agora, dentro de mim, tenho essas duas fontes. Poder para fazer bem, mas é o poder de outra pessoa. Não é meu próprio poder. Vamos ler em Gálatas 5. Até pouco um irmão falou desse versículo, dizendo, estava cansado ele falou, estou cansado na luta contra a carne. E outro irmão respondeu, 17 de Gálatas. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O irmão respondeu a ele, por que está lutando? Deve cansar-se de lutar contra a carne. Está perdendo a luta. Porque aqui não é eu. A carne cobiça contra o Espírito. A carne não é mim mesmo. O Espírito Santo, claro, não é mim mesmo. É uma luta que passa dentro de mim. E se eu me meto, vou perder. Outra vez digo, tão importante para nossos dias. Estamos aprendendo a viver no valor e dignidade de outra pessoa. Outra pessoa. E se eu começo a proteger a minha reputação, corrigir-me ou melhorar-me, não serve. A lei foi por obras. A graça é favor imerecido. Estamos aprendendo dessas coisas. Outra vez, Cristo veio, tudo está mudado. Tudo está mudado. Graças a Deus, temos a plenitude dele. E se eu quero, se vejo algo dentro de mim, que, claro, é mal, se eu julgo isso, é pecado, Deus me livra. Mas se eu amo isso, se em meu orgulho eu não quero confessar isso, eu não quero dizer que esse é mal também, e eu protejo algo dentro de mim que eu sei que é mal, dentro de mim. Ou se eu procuro melhorar-me, corrigir-me. Não posso. Irmãos, se há problema e temos muito pecado dentro de cada um de nós, o que podemos fazer? Nada? Oh, não. Deve falar com Cristo. Porque Ele é todo. E se eu pudesse corrigir o problema sem Ele, oh, irmão, que perda para mim. Que perda para mim se eu tivesse algo sem Ele. Mas não temos nada sem Ele. Nada. E Deus é fiel. E a sabedoria divina estabeleceu essas circunstâncias, esta coisa assim.
el ministerio de Juan Bautista en bautizar, porque creo que hay confusión de eso, de lo que es arrepentimiento. Era necesario que las personas que en este mundo, cuando Cristo veio, humillar, arrepentirse primero para recibir o que Cristo quería dar para ellos. Era necesario que ellos identifiquen con este testimonio de Juan Bautista. Y él pregó así, arrepentimiento, y bautizó luego en agua, una demostración de esa posición de humildad, reconociendo nuestra propia posición diante de Dios de pecador, porque embora que Cristo estaba lá con la plenitud de Dios, dando todo eso gratuitamente, gracia sobre gracia, el hombre natural no va a recibir esas bênçãos sin arrepentimiento. Vamos a ver el versículo en Atos, capítulo 20. El libro de Atos, capítulo 20 y versículo 21. Testificando tanto aos judeus como aos griegos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não fala arrependimento. Fala outra versão, fala arrependimento, não? Creo que essa é a palavra certa, arrependimento. A vezes existe a confusão que arrependimento é uma obra de graça que uma pessoa faça para que Deus abençoe por causa de sua própria obra de arrepender-se ou fazer certa coisa a merecer o que Deus quer dar. Isso é falso, irmãos. Arrependimento não é uma obra de graça que fazemos para que Deus abençoe a nós. Mas é necessário arrependimento porque naturalmente somos orgulhosos e com soberbia e não queremos receber de outro. Queremos fazer o jeito nosso. É natural. E então, antes da salvação, antes da benção, é necessário arrependimento. É preciso fugir de mim mesmo, olhar a outro, fonte, para receber a bênção. Por isso foi necessário, embora que Cristo estava aqui com toda a plenitude de Deus, com vontade de dar a todos, poucos, em verdade, receberam desta plenitude. Poucos, em verdade, receberam dessa bênção de Deus, porque não quiseram arrepender. E é assim também, hoje em dia, a base de pregação do Evangelho. Mesma coisa, a obra de Cristo, a plenitude de Deus, que é donado gratuitamente a todo aquele que quer. Mas temos este problema com eu mesmo. Tenho que
abaixar primeiro, arrepender. Arrepender quer dizer cambiar o pensar, mudar o pensar. E então, o primeiro passo não traz a salvação, arrependimento, mas é necessário tomar esse passo de arrepender primeiro. E logo estamos em uma disposição de receber de Ele o que Ele quer dar. Mas nenhum está dessa vontade própria sem arrepender. Não sei se este ajuda. Segundo Timoteo 2, arrependimento é dom de Deus. Segundo Timóteo 2, 25, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Isso, arrependimento é a entrada em comunhão, seja de inconverso ou seja de crente, é parte da nossa vida. Mas também é dom de Deus, como o irmão falou de graça de Deus, é favor imerecido. Versículo em 1 João 3, quanto a arrependimento, é 20. 1 João 3, 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que eu vejo da minha coração ou minha consciência aqui fala de coração porque os afeitos estão ligados aqui com minha consciência. Vivo no amor de Deus. Já meu coração amando a Deus e reconhecendo algo em mim que é mal, amando a Deus. E se eu reconheço algo em mim mal, se eu vejo isso mal, que vê Deus? Ele sabe todas as coisas. E o Espírito Santo me traz a mim a ver como Deus vê. E achar-me a mim mesmo na presença de Deus, segundo o que Deus vê da maldade que eu vejo, e também me dá ver valor da obra de Cristo na cruz. Então, verso 21, amados, se o nosso coração não nos condena, é depois. Depois, é dizer, eu posso ver pecado como pecado, entendo um pouco mais como Deus vê pecado, e entendo um pouco mais do valor da obra de Cristo, para a glória de Deus e minha bênção.